Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Palavra Aberta conversa com o deputado Benis Leocádio, do PRB do Rio Grande do Norte. Ele foi eleito com o maior número de votos no estado, já no primeiro mandato federal. Tem como bandeiras o municipalismo. Ele foi eleito vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos municípios da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Eu sou a Aline Machado e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado Benis Leocádio, muito bem-vindo aqui no Palavra Aberta. Eu queria começar então pela revisão do Pacto Federativo, que é uma pauta que foi colocada tanto pelo governo Bolsonaro quanto a reivindicação de vários parlamentares na Câmara e no Senado. Como rever esse pacto que foi criado lá na Constituição de 88, sendo que a União também se encontra em situação difícil financeiramente? Aline, eu diria que o Pacto Federativo ele vem de governos passados e após a promulgação da nossa Constituição de 88, e como você colocou muito bem, é a vontade dos municipalistas e dos entes federados. Os estados e municípios pós-88 tinham uma participação no bolo tributário nacional antes da nova Constituição e outra após a mesma, que é o que acontece hoje. Nós não temos mais a condição de fazermos um planejamento nos municípios para a realização do atendimento básico, da saúde, da educação, da assistência, e, na verdade, foram transferidas novas responsabilidades sem o devido recurso. E aí, como a gente avalia hoje as políticas públicas? Será que a saúde no país está bem? Será que a segurança vai bem? Será que a educação tem avançado? E a gente sabe que, na verdade, transferiram as obrigações para os municípios sem esta devida condição, e aí, na verdade, a gente tem hoje serviços com deficiência, avaliações muito negativas, e eu tenho certeza que, se invertermos essa situação de levarmos o recurso para onde está o cidadão, a gente vai ver essa política pública melhorada. E aí você perguntar, mas deputado, como que a gente vai ter essa certeza? Se a gente já tem indicativos de outros países, principalmente de primeiro mundo, em que essa pirâmide é invertida, ou seja, a maior arrecadação fica onde existe o fato gerador, que é no município, pois lá onde existe o imposto, seja do ICMS, do imposto de renda, das contribuições que foram criadas pós-88 e não partilhadas, que aí é onde está o grande gargalo, ou a grande justificativa desse novo pacto. Por quê? Todas as contribuições que foram criadas, nenhuma é partilhada. A CSL, a COFINS, o PIS. Então, o que a gente quer? Desculpe interromper, mas isso entra também na revisão da Lei Candir com as receitas das exportações? Também, mas embora hoje a compensação pela Lei Candir, ela é muito ínfima. Nos pequenos municípios, quase não existe. Então, para estados ou municípios exportadores, que tem uma balança comercial mais significativa, isso tem um peso, né? Mas hoje eu diria que tem muito mais as contribuições, pois são bilhões de reais, a gente estima que em torno de 100 bilhões o que é distribuído hoje de fundo de participação dos municípios para todo o Brasil, valor ano, e essas contribuições são 2, 3 vezes mais. Então, nosso desejo e a nossa expectativa é que possamos discutir responsabilidades e participação nesse bolo tributário, que eu tenho certeza que tanto o governo federal, governos estaduais e municipais têm essa expectativa. Você colocou aqui no início do programa, que é uma verdade, o governo Bolsonaro tem registrado esse desejo, até quando usam muito forte aquela frase de que mais Brasil e menos Brasília. Eu acho que a gente tem que acabar com esse eterno pires na mão em que os prefeitos, os parlamentares, os governadores estão sempre aqui na União Federal pedindo recursos porque não tem na sua arrecadação própria ou no seu fato gerador, essa condição de atender às necessidades básicas. Deputado Benis, o senhor está no primeiro mandato, mas já apresentou pela pesquisa que eu fiz 2 projetos bastante relevantes. Um dele acaba com as saídas temporárias dos presos, aquele denominado saidão. Isso é uma realidade, nós sabemos hoje os índices alarmantes da criminalidade que a gente vê no nosso país e todos nós ficamos a nos perguntar, acho que até como cidadão comum, o que fazer?
o que vamos fazer para inverter essa situação? Nós tivemos ano passado, salvo engano, mais de 50 mil homicídios no nosso país. A exemplo do nosso Rio Grande do Norte, em 3 anos, 2015 e 2018, foram 4.500 assassinatos. E a gente vê o que nós podemos fazer para mudar essa realidade e nos perguntamos se é o endurecimento da lei, que aí é um dos pontos das nossas propostas, porque já tivemos também, conforme levantamentos e pesquisas, de que ao saírem para esses saidões, seja de final de ano, de Semana Santa, essas pessoas passam a cometer novos crimes. A gente teve um caso muito famoso aqui daquela Susana Ristoff, né, que ajudou a assassinar os pais, e os seus companheiros, o seu companheiro já foram pegos em momentos também cometendo outros crimes. O que eu acho que na hora em que alguém for condenado e souber que vai cumprir a pena integralmente, ele vai pensar 2 vezes. Então, se a gente não tem outra forma, que aí eu O senhor diria... mencionou o caso da Suzane, acho que no caso dela também há uma inconsistência muito grande, porque ela tem a liberdade no saidão do Dia das Mães, sendo que foi comprovado que ela foi a mentora do assassinato dos pais. Exatamente isso aí que eu estou colocando. E o mais, às vezes sai com um compromisso de se dirigir ao seu convívio familiar e às vezes vai para um outro local, para uma festa, para um divertimento, e será que está correto? Então a vontade de mudarmos essa questão dos saidões é para tornar a lei mais severa, com isso ter a intenção de diminuirmos a impunidade, que é o que eu acho que é o grande incentivador do cometimento de crime do nosso país. Outra proposta sua, deputado Benis Leocádio, na área criminal, o projeto aumenta o prazo para a progressão de crime, no caso de o criminoso estiver, no caso do próprio criminoso, se ele estiver Em reincidência. fazendo o crime pela segunda vez. Exatamente. Se ele estiver cometendo o crime pela segunda vez. Na mesma ideia dos saidões, o projeto faz com que esse criminoso reincidente ou quanto mais, imagine que se for pego por uma segunda vez, ele não vai ter mais aquela vantagem da lacuna da lei da progressão de regime, salvo engano hoje com 1/6 da pena. Então, se ele sabe que se foi condenado a 10 ou 12 ou 15 anos, vai passar 2 ou 3 na cadeia, já vai estar em liberdade, então o que ele se preocupa se a mente dele está sempre a delinquir? Então, com isso, ele vai ficar também consciente de que, ao ser sentenciado, ao juiz prolatar a sentença de sua condenação, ou tribunal de júri, ele vai ficar pelo tempo integral, sem essa chance de estar regredindo de regime para ir para o aberto ou semiaberto, e que para ele é, na verdade, uma liberdade, porque está dormindo no presídio e durante o dia está cometendo crime, está se consociando com organizações criminosas, essa mente não vai se ressocializar. Então, essa é a vontade também do projeto. Esses projetos, eles já estão tramitando, são desse ano, o senhor é de primeiro mandato, já apresentou, eles já seguem o curso normal legislativo. foram apresentados agora, e a gente também torce para que alguns pontos do projeto de leis, do pacote anticrime apresentado pelo ministro Moro, possa também avançar, e alguns deles até contemplam essa questão da progressão de regime, e a gente tem certeza que o momento pede que a gente possa aqui no Congresso Nacional, seja membro da Câmara ou do Senado, possamos dar a nossa contribuição e vejamos que a calamidade do momento é a segurança pública. Acho até que prioritariamente deveria ser discutido, independentemente de qualquer outro projeto ou reforma ou emenda constitucional que esteja tramitando nessa casa. Até porque faz pena a gente ver, como eu vi agora a PEC 33 de 2012, que prevê a redução da maioridade penal, tramitou aqui na Câmara, foi para o Senado e, infelizmente, em dezembro último foi arquivada. Então, 4 anos em vão, você fica lutando para a aprovação de uma matéria e sabendo que ela será fundamental para a gente inverter essas estatísticas de crime no nosso país, e, ao final, a gente tem a tristeza de saber que voltou a estaca zero. Então, defendo até e estou pedindo também o desarquivamento dessa emenda, dessa PEC, né, que foi arquivada lá no Senado, através da liderança do nosso partido, o PRB, e eu espero que a gente tenha sucesso, porque vamos estar dando uma contribuição muito grande ao endurecimento da lei penal, que é o que a gente precisa ajustar em nosso país no momento. O senhor tem expectativa de quanto essa pauta deve andar aqui no Congresso? Porque, naturalmente, com tantos olhares voltados para a reforma da Previdência, o pacote anti-Moro, anticriminalidade do Moro, ficaria para depois. Eu acredito que ela possa tramitar. Eu sei que a nova Previdência vai tomar a maioria do tempo, dos debates, da discussão aqui do Parlamento, mas ela não vai ficar em todas as comissões ao mesmo tempo, ela não vai estar no plenário ao mesmo tempo. Então, com certeza,
todos os outros parlamentares que têm os seus projetos nesse sentido de melhorar a segurança pública, devem também caminhar. Como eu estou falando, não é a questão de urgência, a calamidade, seja segurança, seja saúde, eu acho que nós temos a obrigação, do que for possível, fazermos esses projetos tramitarem com mais celeridade, estaremos dando uma grande contribuição ao nosso país e às famílias, principalmente aquelas que passaram, e aí falo aqui com propriedade, quem já viveu a perda de um ente familiar em função da violência urbana que a gente vive hoje, ele vai pensar inúmeras vezes que a gente vai estar com certeza dando uma contribuição para que outras não venham viver essa triste realidade, a dor pela perda dos seus entes queridos, quando a gente sabe que o Estado está falhando. Ele que tem a obrigação de nos oferecer segurança, infelizmente a gente não está tendo. Esse é Deputado, para a gente terminar a nossa conversa aqui no Palavra Aberta, quais as expectativas que o senhor tem para os 4 anos de mandato, é a sua primeira vez aqui na Câmara Federal? Eu espero que o parlamento, que agora assumiu para essa 56ª legislatura, ele tenha a mesma vontade que eu tenho, de um congresso reformista, de um congresso que possa realmente ter essa consciência de cumprir aquilo que a sociedade exige, espera, que são melhoras ou contribuições para mudar essa realidade que a gente vem vendo há muito tempo. E eu já começo aqui pela nossa casa. A Câmara tem que discutir o seu regimento interno, que é quem baliza, que é quem diz o andar e a tramitação dos projetos aqui. E, infelizmente, ele trava muito, ele é muito lento. Então, eu espero que, se não for para essa, mas isso possa ser discutido agora e que sirva para a próxima legislatura, a gente dê também essa contribuição em termos de andamento das propostas que aqui chegam. Eu tenho certeza que, se assim fizermos, nós vamos estar preparando a Câmara Federal para dar uma resposta mais séria ao clamor que a sociedade pediu e que nos mandou para cá. A grande renovação ou mudança que teve no Parlamento brasileiro, tanto na Câmara como no Senado, foi exatamente as pessoas colocando isso. Eu estou insatisfeito com o que aí está. Então vamos mudar para ver se isso realmente tem uma diferença, se alguém que aqui chega com a mente renovada ou com a esperança de que, claro, individualmente é impossível a gente fazer a aprovação de um projeto, seja qual a proposta aqui nessa casa. Mas se todos tiverem essa consciência, eu tenho certeza que ao final a gente vai poder olhar e cada um responder. Valeu a pena a contribuição e o esforço de cada um. Deputado Benis Leocádio, foi um prazer recebê-lo no Palavra Aberta e boa sorte no seu primeiro mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço Obrigada. o espaço. Okay. Bom, eu conversei com o deputado Benis Leocádio, ele que é do PRB do Rio Grande do Norte. Este programa está na internet e você pode assistir diversas vezes. Eu sou Aline Machado e até o próximo Palavra Aberta. Tchau.